Olá, graça e paz, você que nos acompanha pela internet, Deus abençoe a sua vida. Abra sua Bíblia em Salmo número 8. Nós estamos aí fazendo vários estudos nesse livro dos Salmos, e se você se interessar, pode ver aí no meu canal. Nós já fizemos os estudos dos Salmos 1º até o 7º, e hoje nós vamos estudar o Salmo capítulo 8, diz assim: na minha Bíblia o título, A Glória Divina e a Dignidade do Filho do Homem, ao mestre de canto segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos pela oportunidade de podermos compartilhar da tua palavra com aqueles que nos acompanham pela internet. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, abençoe a vida de cada um deles, para que o teu Santo Espírito possa aplicar estas palavras em nossos corações e possamos entendê-la e também praticá-la. Abençoe, portanto, o estudo deste salmo, em nome de Jesus. Amém. Ao referirmos neste salmo, ao lermos este salmo, ao refletirmos, melhor dizendo, neste salmo, a gente pode imaginar Davi saindo para um lugar aberto, à noite, né, e contemplando o céu, contemplando as estrelas. E nesta contemplação, ele se sente tão pequeno diante de toda a criação de Deus. Spurgeon, ele chega a afirmar que este salmo é a canção do astrônomo, justamente por causa desse aspecto contemplativo. Nós percebemos neste salmo que ele fala do homem, mas também fala de Deus, fala do Deus Criador. E a diferença deste Deus Criador e do homem tão pequeno diante da majestade de Deus. E este salmo também, ele faz uma revelação. Ele revela a pessoa de Jesus Cristo. E nós percebemos que esse salmo foi muito citado no Novo Testamento. A gente vê, por exemplo, Jesus citando este salmo lá em Mateus capítulo 21, naquela ocasião onde Jesus entra no templo e estão ali os vendedores, né? E Jesus derruba suas barracas e em determinado momento daquela cena, algumas crianças estão adorando e louvando a Jesus Cristo e alguns homens perguntam: vocês não estão ouvindo o que essas crianças estão falando? E Jesus responde: você nunca leu que da boca dos pequeninos, das crianças, vem o perfeito louvor? A gente também vê o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, também citando este salmo,
neste capítulo é aquele capítulo onde fala que aquelas pessoas que não conhecem a Cristo consideram o evangelho loucura. E aí Paulo, ao decorrer deste capítulo, lá no versículo 27, cita parte deste salmo. E também, lá em Hebreus, capítulo 2, versículos 6 e 7, nós também podemos ver ali referências a este salmo. Então, com base nessas citações, nós podemos afirmar que o personagem, o tema central deste salmo é Cristo. Este é um salmo cristocêntrico. Ele nos revela a glória divina e a dignidade de Cristo. Portanto, nos aproximemos, então, deste salmo com essa imagem na nossa cabeça. E também a gente percebe um questionamento de Davi aqui neste salmo. Ele questiona o que é o ser humano, né, diante da majestade de Deus. E para respondermos a esta pergunta de forma bíblica, precisamos iniciar com Deus e terminar em Deus. E a gente percebe claramente isto neste salmo. O salmo começa no seu versículo 1, falando da majestade de Deus, e também termina no seu versículo 9, exaltando o nome do Senhor. Que ato perfeito, belo, de adoração da parte de Davi. Aliás, os salmos são maravilhosas orações que nos ensinam a reconhecer, a contemplar a majestade de Deus. E aqui no Salmo 8 nós percebemos Davi contemplando os céus, e por isso ele exalta o Senhor, declarando que ele é magnífico em toda a terra. Tanto a terra quanto o vasto universo são obras das mãos de Deus. E, portanto, Davi, ele exalta esse Senhor, exalta ao Deus Criador, ao Deus que traz providências para a sua criação. E quando nós imaginamos realmente a vastidão da nossa galáxia, por exemplo, a gente percebe quão pequeno nós somos diante de incontáveis galáxias que existem. E aí a pergunta, né, que o salmista faz e que também podemos fazer para nós: quem somos nós comparado a essa imensidão da criação de Deus? Como nos sentimos tão pequenos diante do grandioso universo que foi criado por Deus. E é aí, nesta pequenez, o salmista declara no verso 2: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Em outro salmo, o salmista declara assim: exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus? Quem habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? É este Deus, Criador do universo, Criador de todas as coisas, infinito, é esse mesmo Deus que contempla as suas criaturas, e criaturas estas que foram feitas à sua imagem e semelhança. Como eu já disse, no verso 2, então, ele fala sobre os pequeninos, e que da boca dos pequeninos vem o perfeito
louvor. Em toda a sua exaltação, Deus usa os mais fracos, usa os pequeninos para silenciar seus inimigos. E Jesus, como nós mencionamos logo no início, Jesus ele faz referência a este texto lá em Mateus 21. E nós temos que nos sentir pequenos realmente diante do Senhor e da obra das suas mãos. Que pensemos dessa realidade que é a força do Evangelho, mas também pensemos que essa força do Evangelho não é o resultado da nossa eloquência, não é o resultado da nossa sabedoria, não é resultado da forma como nós proclamamos, não é resultado das nossas forças, e sim da grandeza de Deus em ter enviado o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. A força do Evangelho vem deste amor de Deus. As forças do mal, elas são silenciadas pelo testemunho dos crentes fracos, que não se consideram fortes, que são dependentes do Senhor, como uma criança é dependente de seus pais. Se você se considera incapaz, pequeno demais, saiba que você é o candidato perfeito para Deus te usar, e a gente consegue perceber isso também nas palavras de Paulo. Depois você pode ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 26 até o 29. E aí, nós vemos no verso 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Davi, ainda nesta contemplação da sua pequenez, ele podia ver a olho nu muitas estrelas, muitos astros no céu, e, portanto, ele se sentia pequeno diante dessa maravilha. O mesmo aconteceu com Jó. Claro que foi uma outra experiência de Jó, mas Jó, no seu capítulo 7, dos versos 17 até 21, Jó diz assim: que é o homem para que tanto o estimes e ponhas sobre ele o teu coração, e cada manhã o visites, e cada momento o provês? Até quando me não deixarás, nem me largarás, até que engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que não perdoas a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não estarei lá. Jó estava dizendo o seguinte: estás sempre a me vigiar. Mas por que isso? Jó questionando, por que Deus cuida de pessoas tão insignificantes como nós em relação a Deus. Se Deus é tão exaltado, Jó pensando, se Deus é tão exaltado, por que tanto cuidado com a sua criatura? Que é o homem para você? Quem é o homem para Deus? Podemos pensar assim. O texto, tanto aqui do Salmo 8, quanto o texto de Jó, revela a pequenez do ser humano, mas revela também a sua dignidade. Nossa dignidade está no Senhor, o Senhor que nos escolhe
e nos puxa para si mesmo e quer ser glorificado em nós. Isto é uma honra tremenda. Se você hoje é um servo do Senhor, pense que foi o próprio Deus que te escolheu e Ele quer ser glorificado em você, através desse reconhecer de Cristo e do seu sacrifício. Por isso, dentre esses seres pequeninos, escolheu alguns, eu e você, para viver em plena comunhão com Ele. E sobre esta comunhão, o apóstolo Paulo escreve lá em Efésios, capítulo 1, os versos 3 e 4, é um texto que fala que antes mesmo da criação do mundo, nas regiões celestiais, Deus nos escolheu para si. Que privilégio maravilhoso. Davi, na sua contemplação, sentia-se assim, tão pequenino, mas também tão abençoado por ter sido escolhido por Deus. O texto nos diz que ele nos fez um pouco menor do que anjos. Na minha versão, no verso 5, diz assim: fizeste-o, no entanto, o homem, né? Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Em outras versões, diz que Deus nos criou um pouco menor do que anjos, e também, como nos criou um pouco menor do que anjos, nos fez acima dos animais, porque os versos seguintes mostram o domínio do homem sobre os animais. Deste-lhe domínio, verso 6, sobre as obras das tuas mãos, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas, bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Percebemos que o homem, ele é espírito e corpo. Os anjos são espírito, incorpóreos, sim, mas embora possa tomar formas humanas, como nós percebemos na revelação bíblica, mas algo bem interessante, nós não somos um pouco melhores ou maiores do que os animais, como se Davi fosse um evolucionista ateu, né? Não, Deus nos fez um pouco menor do que anjos, e isso prova, portanto, que fomos criados por Deus, criados à sua imagem. Somos o que podemos dizer a coroa da sua criação, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Temos capacidade cognitiva, somos racionais, temos capacidades sentimentais, temos vontade, mas nós, homens e mulheres, criados por Deus, fomos criados para manifestarmos a glória dele. E, infelizmente, Adão falhou nesta glorificação e hoje dependemos do segundo Adão, Cristo, ter vindo à terra, morreu, ressuscitou e assim para que tivéssemos a revelação da glória de Deus, portanto, a salvação através do sacrifício de Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve no seu texto de Hebreus, no capítulo 2, verso 7, ele usa a expressão anjos no lugar de Deus. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Hebreus capítulo 2, verso 7. Neste sentido, por conta de seu sofrimento, o sofrimento de Cristo, ele é tido como o nosso irmão mais velho, né? E nós, nesta criação de Deus, somos um pouco menor do que os anjos. E por isso, Cristo, nessa expectativa
nesse cumprimento do plano de Deus, ele demonstra o seu domínio sobre o mal. E foi na cruz que Jesus foi coroado de glória. A gente lê também isso no texto de Hebreus, no capítulo 2, no verso 9. E foi lá, na cruz, que o seu amor foi revelado, que a essência da glória de Deus foi revelada através de Cristo crucificado. Na cruz podemos ver Deus se revelando em assombroso amor pelo pecado, em sua justiça. Ele pune o pecado em seu próprio Filho. Deus faz isso. Quais são algumas considerações que podemos tirar desse belíssimo salmo? O Salmo 8 começa e termina exaltando o Senhor. A gente lê no verso 1, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico és em toda a terra o teu nome. E ele termina também exaltando o Senhor no verso 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O homem só pode se conhecer verdadeiramente quanto ao propósito eterno da sua criação, aproximando-se do seu Criador. E assim como Davi, abrir a sua alma em adoração a Ele. Porque um dia nós estaremos diante do nosso Criador. Quando a nossa vida terminar ou quando Cristo voltar, nós estaremos diante do nosso Criador. Portanto, devemos estar preparados. E essa preparação começa aqui, nesta terra, entendendo quem foi, quem é e quem sempre será Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Que Deus nos abençoe, que a Tua palavra entre em nossos corações e que o Espírito Santo aplique as Suas palavras em nós. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado por esta palavra, por esse belíssimo salmo, escrito há tantos anos, mas que revela o amor de Deus, revela o poder de Deus e revela também a graça de Deus em ter enviado o Teu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Que o Teu Santo Espírito toque em nossos corações para entendermos este salmo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.